Aleluia! Toma o seu lugar. Deixa eu tomar o seu lugar. Bênção. Toma o seu lugar. Nós vamos ter um momento muito importante daqui para frente, né? O momento da palavra conosco. Há cerca de 4 anos atrás, né? Vai completar 4 anos. Eu recebi já vinha há alguns anos esse convite, alguns meses esse convite, através do pastor Duda. Ele sempre falando: Rafinha, vamos para a mesa, vamos conhecer a mesa. Ele já tinha há um bom tempo ido no Mevan, experimentado tudo aquilo. E ele: Rafinha, vem. O Duda, a gente tem uma amizade longa já. Nós pastoreamos em outro ministério durante cerca de 7 anos. E o Duda: vem, Rafa, vem. E eu reticente, meu irmão, por tudo aquilo que eu tinha passado, eu falei: não vou. Até que um dia o Duda me chamou para pregar na igreja no sábado, e o café da aliança era no domingo de manhã. Ele falou assim: você vai no café? Eu falei: não vou. Ele falou: você vai? Eu falei: não vou. Ele falou: você vai? Eu falei: tá bom, então eu vou, mas vai só eu. E naquele momento fui eu, levei meu cunhado. Mônica não foi. Aí quando eu cheguei, a Mônica perguntou: e como é que foi? Como é que tá? Eu falei assim: olha, eu acredito que seja diferente. Nós vamos andar um pouquinho, nós vamos ouvir. E na próxima vez nós levamos toda a liderança da igreja. E daí toda a liderança da igreja falou assim: não, pastor, é isso que a gente necessita, é essa aliança que a gente necessita, é esse tempo que a gente necessita. E de lá para cá a gente só vem sendo abençoado, a nossa visão só vem se expandindo cada vez mais. E o Duda, junto com a pastora Ana e todo o Mevan Cambé, além de amigos, eles se tornaram cada vez mais referências para a nossa vida. E o Duda foi o responsável, né, por Deus ali de nos conduzir. Há 4 anos atrás, antes do Duda me levar, o Senhor me levantou um profeta, e através de um profeta, Ele falou que colocaria 3 tipos de pessoas na minha vida. Primeiro, pessoa com visão. Segundo tipo de pessoa, com direção. E terceiro tipo de pessoa com provisão. E o Duda foi esse homem com visão que Deus levantou. Duda, a última vez que ele esteve aqui, ele orou até para a minha visão ser expandida. E nós estamos avançando dentro disso. Deus levantou o pastor Celso como um homem ali de direção dentro da mesa. E o pastor Ulisses como esse homem de provisão. É um homem que a gente semeia na vida dele, e onde nós temos experimentado tantas coisas preciosas. E aprove Deus de fazer isso conosco. O Duda vai falar um pouquinho mais, né? O porquê dessa transição. Com certeza você viu lá o pastor Ulisses, ele vai explicar um pouquinho aqui. Mas aprove Deus, irmãos, e eu creio que é de Deus esse momento que nós vamos ter nessa noite através da vida do pastor Duda. Então eu queria que você se colocasse em pé e aplaudisse a vida do pastor Duda. Vem cá, pastor Duda. Aplauda bem forte, irmãos. Estenda a tua mão direita para cá. Abençoa a vida do pastor Duda aqui. Senhor, nós te agradecemos. O Duda tem sido esse amigo, o Duda tem sido esse homem com uma visão extraordinária e tem sido essa referência e tem nos impulsionado nesses dias. Eu tenho a plena convicção que o Senhor já tinha algo preparado nos céus para essa noite, para esse tempo. E que o Senhor use ele poderosamente nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se pode, aplaude mais uma vez bem forte. Vamos. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar, querido. Pode sentar. Ô Rafa, se você quiser fazer uma votação aí, quantos quer que deixa ligado ou desligado? Quem quer que deixa ligado? Tá meio friozinho, né? As mãos da dança estão um pouquinho mais com calor. Tudo bem com vocês? Quem estiver lá fora, estiver tranquilo, quiser entrar. Primeiro vamos trazer a palavra aqui, né, Rafinha? Vamos trazer uma palavra, daí daqui a pouco a gente já vai dando continuidade. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo em Deuteronômio. Eu vou... Na minha programação, né? A gente tem uma organização e Deus tem a ordem dele. Na minha programação eu estaria ministrando hoje lá na nossa casa. E eu estou fazendo um estudo lá com a igreja em Oséias. E eu estaria ministrando sobre Oséias. Mas nós vamos ministrar aqui sobre a pedagogia de Deus.
A pedagogia de Deus é a humilhação. Amém? Se você fosse entrar numa escola e alguém falasse para você assim, o nosso método pedagógico é a humilhação, você entraria nessa escola? Se alguém falasse assim, tem uma escola que você vai ser desenvolvido, só que a metodologia de ensino é a humilhação, nós vamos te humilhar para você aprender. Você teria coragem de entrar nessa escola? Não. Então, a pedagogia de Deus é a humilhação. A maneira de Deus nos ensinar é nos espremendo mesmo, nos moendo. O próprio Cristo passou por essa pedagogia. O próprio Cristo foi moído. Só que, da mesma maneira que Deus moe, ao mesmo tempo que é uma pedagogia de ensino, também é um batismo de glória. Vai prestando muita atenção no que eu estou dizendo, porque na verdade, eu até lembrei, eu comecei a falar, por que eu estava falando de Oséias e meu raciocínio voou, mas agora eu lembrei. Oséias, para trazer a sua mensagem, ele precisou casar com uma prostituta, assim como Isaías por um tempo teve que andar com uma roupa estranha, porque a mensagem que você prega é a sua vida. A mensagem que você prega é a sua vida. Então, para Oséias profetizar sobre aquele povo, ele teve que casar com uma prostituta, porque essa era a pregação da vida dele. Então, o que eu vou falar aqui é o que eu vivi e que tenho vivido, né? Todos nós, todo ser humano tem uma medida de orgulho. É o seu ego, é a sua natureza, é a nossa natureza. E o nosso desafio é crucificar esse ego na cruz. Amém? Então, ninguém vai para a cruz sozinho. Ninguém vai para a cruz sozinho. Alguém tem que te empurrar para a cruz. Nós precisamos ser empurrados para a cruz. Jesus foi empurrado para a cruz. Ele estava disposto aí, mas ele foi conduzido para a cruz. Então, que eu e você esteja atento aos processos de Deus e ao processo que muitas vezes Ele está nos frustrando, nos humilhando, para nos preparar para aquilo que Ele tem para nós, para a gente suportar aquilo que Ele tem para nós. Então abre para mim, por favor, Deuteronômio, capítulo 8, versículo de 1 a 7. Para você de repente pensar assim, poxa, será que o que o pastor Duda está falando aí realmente faz sentido? Realmente é bíblico? Que a metodologia de Deus, a pedagogia de Deus é a humilhação? Olha o que esse texto diz: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sobre o juramento aos vossos pais. Uma coisa que a gente precisa ter ciência, Rafinha, Mônica, que nós estamos vivendo o cumprimento de uma promessa. Nós estamos vivendo o cumprimento do propósito eterno. Às vezes a gente pode pensar que você está aqui pastoreando essa igreja, eu estou lá em Cambé pastoreando uma igreja, mas na verdade nós estamos vivendo dias de cumprimento, e nós estamos prestes a entrar em lugares que o Senhor tem reservado para nós. O Senhor tem lugares reservados para nós. O Senhor tem lugares aqui nessa cidade, o Senhor tem lugares na região, o Senhor tem lugares no estado. Só que o Senhor precisa nos preparar para possuir esses lugares. E eu estou dizendo isso para nós como pastores, mas para vocês também, enquanto profissional, enquanto político, enquanto atleta, enquanto músico. Tem lugares que vocês serão inseridos e que vocês precisam se preparar para serem inseridos nesses lugares. Aqui o povo está prestes a ser inserido na terra prometida, e o Senhor precisava preparar eles, porque o Senhor está dizendo assim, vocês vão se multiplicar, vocês vão plantar, vocês vão colher, vocês vão prosperar, só que vocês precisam estar preparados para isso. Então, para viver o que o Senhor tem para cada um de nós, eu preciso entender o processo de preparação, eu preciso me submeter a esse processo, e quanto mais eu entendo, mais rápido ele passa.
Quanto mais rápido eu entendo, mais rápido ele passa, e mais rápido eu começo a viver e acessar aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Então ele diz assim: vos multiplicareis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Versículo 2: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar. O Senhor está dizendo assim: olha, vocês estão prestes a entrar na terra, vocês vão se multiplicar, vocês vão plantar, só que lembre-se de que o Senhor guiou vocês por um caminho no deserto. Foi o Senhor que guiou. O caminho pelo qual eles trilharam foi o Senhor que guiou. E o Senhor tinha um propósito em guiar eles por aquele caminho. Qual que era o propósito que Deus tinha? Às vezes na nossa humanidade, porque Cristo aprendeu obediência por aquilo que sofreu. O pastor Luiz falou sobre isso lá nesses dias na conferência. Mas nós fazemos campanha para de sofrer, porque na nossa ideia nós fugimos do sofrimento, não é? Nós temos uma ideia contrária da cruz. Nós fugimos, nós caminhamos na direção contrária da cruz. Então até difícil na nossa humanidade, na nossa racionalidade, conceber essa realidade de que o Senhor guiou o seu povo por um caminho para os humilhar, para amassar realmente o ego deles. Então o texto continua dizendo: o Senhor teu Deus te guiou no caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Eu, Rafa, penso que o tempo que nós estamos vivendo, nós, essa geração de liderança nossa, dos 40, né? Você já fez 40, né? Ou não? Está quase. Nós temos a geração dos nossos pastores, pastor Ulisses, pastor Luiz, pastor Celso. Nós somos uma geração um pouquinho a coisa para trás, e nós acreditamos nisso, numa transição geracional, num Deus geracional. Eles estão nos preparando, mas daqui a pouco eles vão partir, e nós vamos ter que dar continuidade, vamos ter que preparar outros. Então a questão é que o Senhor está nos preparando para entrar em lugares, e a pergunta dele é essa: se nós guardaríamos ou não os seus mandamentos. Como é que vai estar o nosso coração quando a igreja aumentar de tamanho? Quando não for só uma, e for duas, e for três? Como que vai estar o nosso coração quando o Senhor te inserir em lugares de maior autoridade, de maior influência, de maior prosperidade? Como que vai ser o nosso coração para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não? Eu queria que você baixasse sua cabeça aí e orasse: Senhor, eu estou entendendo que muitas vezes nós somos submetidos a processo, e eu quero me submeter ao processo do Senhor na minha vida. Eu quero conscientemente entrar nesse processo, nessa pedagogia do Senhor. Eu aceito ser humilhado, eu aceito ser moído pelo Senhor, para ser preparado para aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu aceito, eu estou disponível. Eu sei que não vai ser fácil, mas agora eu tenho consciência. Então eu me submeto diante do Senhor, eu me submeto diante da tua presença, em nome de Jesus. E no versículo 3 continua dizendo assim, ó, vamos lá: Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecestes, nem tu nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sair da boca do Senhor viverá o homem. Vamos aqui até o versículo 7. Vamos lá. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou os teus pés nestes 40 anos. Sabes, pois, no teu coração, tudo que Deus tem para fazer na vida de um homem, de uma mulher, tem a ver com o coração dele. Então o que nós precisamos é
deixar o Senhor preparar o nosso coração. Sabe, pois, tu no teu coração que como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para o temeres. Versículo 7. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros, terra de águas, de fontes e de mananciais, que saem dos vales das montanhas. Então parece que é ruim, né? No começo, pode deixar esse versículo aqui para mim, por favor. No começo parece que é ruim ouvir dizer que Deus nos guiou por um caminho para nos humilhar, para nos deixar ter fome, para ver o que tinha no nosso coração. Porque aquela pessoa que quando na necessidade ela se volta contra Deus, o que é importante para ela? É ter o Senhor ou ter a provisão, ter ali o sustento? Porque quando Jesus foi tentado, ele usou justamente esse texto: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se nós estivermos comprometidos com alguma coisa e faltar recurso, é por falta de recurso que eu vou querer chutar o balde, sair fora, falar assim, não quero mais, não quero. Não, o que nos move, o pastor Luiz disse isso lá nesses dias, não são recursos. O que nos move é uma confiança de que é o nosso Pai que nos guia. A nossa vida está nas mãos dEle, e Ele está nos guiando a cada momento. Coloca para mim mais um texto ali, por favor. 2 Samuel, capítulo 16, versículo de 5 a 8. Entender e discernir os momentos da vida é muito importante. Teve um tempo da minha vida, esse tempo é o tempo que o Rafa estava falando aqui, que eu cheguei para o Senhor e disse assim: Senhor, mas eu estou sendo humilhado, estão me humilhando, eu estou sendo humilhado. E Deus me respondeu assim: ótimo, o problema é se você estivesse humilhando alguém. Se você está sendo humilhado, está tudo certo, está dentro da pedagogia de Deus. O problema é se você estiver humilhando alguém, aí é que você está soberbo, arrogante. Mas se você está sendo humilhado, amém, se submete. E existiu um homem chamado Davi, que entendeu isso. Ele era rei, já era o grande rei Davi, e por conta do seu deslize, ele passou por um momento difícil no seu reinado. E Davi precisa deixar o seu reinado, fugindo do seu filho. E quando ele está passando por um determinado lugar, um descendente de Saul aproveita aquela ocasião para humilhar Davi. E Davi, quando um dos companheiros de Davi fala assim: rei, se você deixar, nós vamos lá, nós arranca a cabeça dele fora. Você tem vontade de arrancar a cabeça de quem te humilha? Não. Essa vontade não é do Senhor, tá? Se tiver alguém te humilhando, deixa humilhar. Deixa humilhar. Suporta o processo. Se humilha mesmo. Ela está te humilhando? Se humilha ainda mais. Se submete debaixo da potente mão de Deus. Chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gerá. E saindo, ia amaldiçoando, e atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. Pode indo. E amaldiçoando o Simei, assim dizia: saia, saia, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul. Querido, pior coisa é quando você começa a ouvir pessoas que não é o Senhor na tua vida. Porque aquilo que você fez em Deus, a pessoa vai começar a te falar: você está vendo? Você abandonou o trabalho para servir o Senhor. Está vendo agora a recompensa que você está tendo? Davi, ele entrou em guerras. Davi precisou, o Senhor tirou a casa de Saul como rei e colocou Davi. Mas agora Simei está falando assim: está vendo, o que está passando agora é castigo. Você está sendo castigado pelo que você fez com a casa de Saul. E não era isso. Mas se você dá ouvido para aquilo que as pessoas estão falando, você entra em depressão.
Você cai em depressão. Se você ouvir a terra e não ouvir o céu, você perde toda a esperança. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho. Eis que te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Deixa eu ver até aqui onde nós vamos aqui. Acho que até aí mesmo, deixa eu ver. Até o versículo 8 é suficiente, certo? Aqui nós somos até o 8. Vai só mais um para mim, por favor. Até o 9. Para frente. Então disse Abissai, filho de Zeruá, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirar a cabeça. Versículo 10. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o o amaldiçoar. Pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi. Quem, pois, diria, porque assim fizeste? Em outra tradução, Davi fala assim: se ele está me amaldiçoando, se eu estou sem honra, é porque eu perdi essa honra da parte de Deus. Ou seja, se eu não estou sendo honrado, é porque não é tempo de ser honrado. Existe tempo de ser honrado e existe tempo de ser humilhado. O próprio Cristo se humilhou na cruz para ser glorificado na ressurreição. E ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O batismo da glória é a angústia, a humilhação, a desonra. Ninguém viverá glória sem antes passar pela humilhação, pela angústia e pela desonra. Porque o Senhor precisa forjar o nosso coração. Ele precisa preparar o nosso coração para a gente aprender a lidar com a glória. O pastor Luiz ensina isso. Para aprender a lidar com a honra, para você saber ser honrado, primeiro você vai ter que aprender a lidar com a desonra. Então, se você falar assim: eu estou sendo humilhado, glória a Deus, você está na forma de Deus. Deus está te forjando para ser honrado, para viver glória. Ele está te preparando para você viver em níveis de glória. O nosso próprio Cristo nos ensinou esse padrão de Deus. Ele veio, ele se humilhou, né? Se fez como servo, se humilhou, foi obediente até a morte de cruz. Pelo que o Pai o exaltou, ele deu o nome que está acima de todo nome. O princípio que Davi falou aqui, que aquilo que você vive na terra, você recebe de Deus. Está em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 27. O princípio que Davi entendeu, que o que acontece comigo na terra é uma permissão de Deus, e eu tenho que saber lidar com isso. João, capítulo 3, versículo 27. Coloca lá para mim, por favor. Evangelho de João. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Então, quando Simei está desonrando Davi, Davi entendia que a desonra não vinha da boca daquele homem. Davi entendia que aquela desonra vinha do céu. Tanto a desonra como a honra vem do mesmo lugar. A desonra para nos ensinar a lidar com a honra. Então suporta, se humilhe, obedeça, aprenda. E esse conceito também está expresso aqui em 2 Pedro, capítulo 5, versículo de 5, 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 5 a 8, 1 Pedro. E aqui, Rafa, eu achei interessante, porque a gente que vai pregar, eu precisava de um único versículo aqui nesse texto.
Só que a gente sempre vai para alguns versículos antes e para alguns versículos depois, para ter um contexto. E às vezes a gente acaba descobrindo que coisas que nós não havíamos relacionado, nós precisamos aprender a relacionar. Por exemplo, esse texto é o texto que fala: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Daqui a pouco nós vamos chegar nele. Só que isso é a teoria. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Mas como é que você vai se humilhar debaixo da potente mão de Deus? Sabe como que você vai se humilhar debaixo da potente mão de Deus? Muitas vezes se humilhando e se submetendo à direção do teu pastor. Porque às vezes a gente espiritualiza as coisas e as coisas ficam muito distantes. E eu vou dizer para você, eu tenho meu pastor, pastor Ulisses. Como que nós nos movimentamos como Mevan? Pastor Luiz foi para quem Deus deu o ministério Mevan, a revelação, o homem de uma medida extraordinária de revelação que todos vocês, a maior parte, quem esteve lá em Londrina nesses dias? Quem conseguiu estar lá? Foram dias maravilhosos. A gente reconhece a medida de glória que o pastor Luiz anda. Então nós temos lá o pastor Luiz Hermínio, o apóstolo Luiz Hermínio, e nós temos o nosso pastor, pastor Ulisses, que anda mais perto da gente, toca as nossas vidas. E a minha esposa está aqui, ela sabe, tem coisa que eu tenho vontade de fazer, e que eu ligo para ele, e ele fala para mim não fazer, e eu tenho vontade de desobedecer. Eu estava com tanta vontade de fazer aquilo, e ele fala: não, meu filho, não. E se eu insisto muito, ele me fala: cala a boca, eu já falei para você que não. Você suportaria alguém falar para você isso? Às vezes alguém fala assim: ai, nem meu pai me manda calar a boca. Isso é orgulho. Se alguém te mandar calar a boca, o que você tem que fazer? Cala a boca, fica quieto, escuta. Mas aquele orgulho nosso: não, nem meu pai me manda, nunca ninguém me mandou calar a boca. Então pronto, agora tem um que manda. Porque quando foi nascer João Batista, que deu essa resposta aqui, que compreendia isso, que a autoridade é dada, a autoridade vem do céu. O pai dele, Zacarias, falou demais. O que aconteceu com ele? Ficou mudo. Deus mandou ele calar a boca. Cala a boca. Só que quando Deus manda, ele sentencia, né? Então ele já fala e acontece. Cala a boca. Ficou mudo no mesmo instante. Então assim, o pastor Ulisses é mais experiente que a gente. Inevitavelmente ele é mais experiente. Ele tem mais idade, ele tem mais tempo de ministério, eles têm contato com igreja. Eles têm 20 anos de ministério. Eu estou com 12 agora. Está com quanto, Rafa? De ministério? 13. Um ano a mais do que eu. Quase 14, melhor que 13. E o Mevan tem 20 e poucos anos de existência. Nem me lembro agora exatamente. 23 anos de existência. Já são pelo menos 10 anos a mais de ministério, lidando com pastor, lidando com igrejas que abriram, que fecharam, lidando com igrejas que se dividiram, lidando com pastores que caíram em adultério, infelizmente, lidando com diversas situações. E nós estamos lidando aqui com o universo de uma cidade, de um estado. Eles estão lidando com o universo de uma nação e até fora do Brasil. Então o texto, para chegar a falar lá na frente, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, ele começa dizendo para os mais jovens se submeter aos mais velhos. Como é que eu me submeto debaixo da potente mão de Deus? Os mais jovens se submetendo aos mais. E às vezes aqui não tem nem a ver com idade. Aqui às vezes tem a ver com maturidade, com revelação. O tanto que a pessoa já avançou em revelação, em entendimento. Então, quem já avançou mais em revelação e quem avançou menos, se submete. Às vezes você não vai concordar. Se submete, espera. Os mais jovens
Semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos. Eu nunca tinha relacionado essa parte com a humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Só que está falando da mesma coisa. O assunto aqui é sujeição. O assunto é se sujeitar. Nós começamos falando sobre humilhação. Não é todo mundo que se sujeita a ser humilhado. Tem gente que fala assim, se for para ser pela humilhação, ele já se infla, o ego dele se infla, e ele já para ali o processo naquele momento. O texto começa dizendo assim, ó, semelhantemente vós, jovens. Se nós fôssemos trocar aquela palavrinha jovem, nós poderíamos usá-la pela palavra inexperiente. Em algum assunto aqui, todos nós aqui somos inexperientes. Em algum assunto. Às vezes você pode ser muito experiente na sua profissão, mas às vezes na fé você ainda é inexperiente. Às vezes você pode ser muito experiente na fé, mas às vezes é inexperiente no ministério. E o ministério também, ele tem estações. Às vezes você é muito experimentado no ministério da igreja local, mas daqui a pouco o Senhor quer te expandir como um apóstolo. E você pode ser muito experiente como pastor de igreja local, mas de repente como um apóstolo ainda você é inexperiente. E quem é inexperiente, quem é jovem, precisa se submeter aos anciãos, aos que são mais sábios. Não tem a ver com idade, tem a ver com o tanto que já avançou. Vós jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, revesti-vos de toda humildade. Então aquela regra da Bíblia, que quem quer crescer, tem que aprender essa é a regra das Escrituras, que quem quer ser grande, tem que aprender a ser, tem que se fazer pequeno. É a mesma regra da Escritura, é o mesmo padrão de Deus. Deus obedece um designer, um layout criado por Ele próprio. Revesti-vos de toda a humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Você consegue admitir que todos nós aqui, em algum momento da nossa vida, temos soberba no nosso coração? Ou é difícil admitir isso? Ou a gente pensa assim, não, eu não sou soberbo. Se você disser que você não é soberbo, é uma grande prova de que você é soberbo. Todos nós temos um nível de soberba, de orgulho, de arrogância, e nós precisamos nos revestir de humildade, se vestir de humildade, se sujeitar à humilhação. Pode colocar para mim o próximo, por favor? Aí vem o texto que é o clássico, né? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Quando se fala de humilhação, se tem uma coisa que é difícil, é não ter dinheiro para comprar as coisas, né? Quem aqui já teve que pedir para comprar fiado? É legal? É horrível. Pedir dinheiro emprestado, misericórdia. E quanto menos precisar, melhor, tá, irmão? Não fica pedindo muito dinheiro emprestado, não. Mas é humilhante, não é? É humilhante. E às vezes, quando a igreja está no início, você vai comprar esse som, você não tem dinheiro. Você tem que chegar lá no cara da loja e falar assim, então rapaz, eu preciso do som, mas eu não tenho dinheiro. Você precisa se humilhar. E a gente passa por esses momentos. Tem coisa que a gente não queria, mas a gente precisa, e nem é para você, mas você precisa são fases. Só que temos que nos sujeitar a isso, porque aqui fala sobre uma humilhação que ela é por um tempo determinado.
uma humilhação que é por um tempo determinado. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Davi, quando saía e Simei ia amaldiçoando, os caras falaram assim, ó, quer que a gente com a nossa mão, a gente encerra a humilhação? Não, não é a mão do homem que encerra a humilhação. Quem vai encerrar esse tempo de humilhação não é a mão de nenhum de nós aqui. Eu vou me submeter debaixo da potente mão de Deus, ainda que seja por um cão, como Simei, como Abissai diz. Eu vou me submeter à humilhação, porque o que vai trazer exaltação sobre a minha vida é o Senhor, no seu tempo. No seu tempo. Então, nós começamos a igreja também do zero, assim como vocês estão aqui trabalhando todos esses anos. O tempo que tiver que ser menor, o tempo que tiver que comprar fiado, nós vamos nos submeter a esse tempo. O tempo que o Senhor quiser de repente nos exaltar, deixar a coisa um pouquinho mais folgadinha, amém, esse tempo vai chegar. Mas enquanto o tempo de humilhação, e eu estou dando esse exemplo da igreja, mas existem diversos exemplos, nós vamos nos submeter. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos... Quando é que eu sou soberbo? Quando eu busco os meus direitos, quando eu quero defender as minhas razões, quando eu busco os meus direitos. Não, mas eu tenho direito, não, mas eu estou certo. Não alimente isso, cara. Não alimente as suas razões, os seus direitos. Se humilhe, se submeta, deixa o tempo passar. O Senhor dá graça aos humildes, mas resiste o soberbo. Foi o que nós lemos no versículo anterior. Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Vamos ver até onde que nós vamos aqui desse texto aí. 2 Pedro, capítulo 5, até o versículo 8. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Olha que interessante, às vezes a gente pega só o versículo, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e não relaciona ele com o início e com a continuidade. Por que que às vezes a gente não quer se submeter? Porque a gente é ansioso. Por que que o jovem às vezes não quer se submeter ao ancião? Porque ele é ansioso. Ele quer as coisas no seu tempo. Um dia lá na igreja, uma pessoa falou assim, eles queriam um monitor. Alguém do louvor queria um monitor ali, porque tem um monitor aqui atrás, e eles queriam um monitor ali na frente. Hoje tem. Mas daí o rapaz falou assim, não, pastor, eu recebi um acerto lá, eu tenho um dízimo do meu acerto, e eu vou comprar o monitor. Eu falei, não é você que administra seu dízimo. Entrega o seu dízimo na igreja, e o que for prioridade na igreja nós vamos fazer. O dia que a gente entender que a gente deve comprar um monitor, a gente compra. Não é você que define as prioridades da igreja. Não é você que escolhe o que faz com o seu dízimo. O dízimo nem é seu. O dízimo é do Senhor. Aquele menino que nem é tão menino assim, ali foi o momento dele demonstrar se ele acreditava na minha paternidade ou não. Ali era o momento de circuncidar ele, como Paulo circuncidou Timóteo. Ali era o momento de estabelecer uma aliança de pai. Porque ser pai, quando você só fala assim, aí não é pai, é paiaço. Ser pai, a hora que você só fala assim, é uma beleza. Ser pai, na hora que você fala não, lembra que nós lemos lá em Deuteronômio? Que o pai castiga e açoita, assim como está lá em Hebreus depois, ao seu filho. E graças a Deus ele entendeu, se submeteu, não fez como ele queria. Mas por causa da nossa ansiedade, a gente fala assim, não, eu não vou ficar nessa igreja, onde já se viu, era uma coisa boa para a igreja, todo mundo queria. Por causa o que nos atrapalha de se submeter? A ansiedade. E o jovem é ansioso. Ele quer ver acontecer, e às vezes nem é uma ansiedade ruim, é uma ansiedade boa. Ele quer ver acontecer, ele quer ver as coisas acontecer. Rafinha, você é ansioso? Eu sou ansioso, eu quero ver as coisas acontecer.
Eu quero ver as coisas ganhar corpo, mas as coisas não são no nosso tempo. As coisas são no tempo do Senhor. E quando as minhas expectativas forem frustradas, o que eu vou fazer? Eu vou me humilhar, eu vou me submeter, eu vou entender, se não aconteceu, porque ainda não é o tempo. Eu vou me humilhar debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo Ele me exaltará. Eu vou me submeter aos anciões, eu vou lançar sobre Ele a minha ansiedade. Quando eu disse aqui que nós somos ansiosos, talvez você fale assim: não, eu não sou. Todos nós somos ansiosos. O que a Bíblia está dizendo é que nós devemos lançar a nossa ansiedade sobre Ele. Você tem ansiedade? Você tem coisas que você anseia e isso é bom? Fala para o Senhor, lança sobre Ele. Senhor, eu tenho esse desejo. Senhor, eu gostaria que fosse assim. Senhor, faz isso na minha vida. Senhor, faz isso na igreja, faz isso no meu trabalho, na minha empresa, na minha cidade. Lance sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ou seja, Ele sabe o que é melhor para você, melhor do que você mesmo. Então não se mova pela sua ansiedade, não deixa a sua ansiedade te mover. Pega a sua ansiedade e lança sobre Ele, porque Ele sabe lidar com ela melhor do que você. Não deixa a sua ansiedade te governar e te levar a tomar decisões por ela. Lance sobre Ele, lance sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Versículo 8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Preste bem atenção. Quem esteve lá em Londrina, o ginásio do Moringão deve caber em torno de umas 6.000 pessoas. Eu acredito que nós tivemos ali a metade da capacidade, né, Rafinha? Poderíamos ter a capacidade completa, e vamos ter. O pastor Luiz saiu muito alegre ali. Ele foi visitado com muita glória, com muita unção. Ele entendeu, pastor Luiz, que já é um homem extraordinário, ele entendeu que o Senhor destravou algo novo na vida dele ali. Ele saiu muito animado do Moringão, e ele quer voltar. Só que como que vai encher aquelas cadeiras? Através de um trabalho de unir pastores. Como já tem esse trabalho que ainda vai continuar sendo feito, sendo aprimorado. Está aqui o Rafinha, o pastor Hamilton está ali, estava lá com a sua igreja, com a sua família. E nós vamos continuar fazendo isso. Só que preste atenção, enquanto nós estamos trabalhando para somar, o maligno está trabalhando para subtrair. Então sede sóbrios. Enquanto Deus quer que você se submeta a uma humilhação, para chegar um tempo de exaltação, o maligno quer que esse tempo de exaltação não chegue na sua vida, e que por algum descuido, por alguma distração, eu e você sejamos tragados por ele, procurando a quem possa tragar, consumir, e não viver esse processo de exaltação. Então, Rafinha, pastor Hamilton, nosso desafio nesses dias, eu acompanhei lá a experiência que a tua filha teve, e me marcou bastante. Eu chorei com a tua experiência. E logo depois da tua experiência, porque meus olhos encheu de lágrima ali, o pastor Luiz liberou uma palavra sobre a minha vida. Não sei se vocês ainda estavam ali por perto. E nós temos visto o que o Senhor está fazendo, e nós vamos continuar se submetendo aos processos de Deus. Nós vamos continuar lançando a nossa ansiedade sobre o Senhor. Nós não vamos deixar nossa ansiedade atrapalhar o processo. Nós não vamos entrar na frente do que Deus está fazendo, mas nós vamos ficar ali submetidos aos processos dEle. Nós vamos lançar a nossa ansiedade sobre Ele. Nós vamos ficar sóbrio, vigilante. Porque às vezes, Rafinha, uma conversinha mal conversada, um sentimento já entra no meio do propósito e atrapalha tudo. Então, Rafa, já entrando dentro dessa questão da aliança, o sacerdócio é algo muito poderoso. Eli era um sacerdote caído, e quando ele abençoou Ana voltou para casa e gerou Samuel. Imagina, se um sacerdote caído teve poder para liberar uma bênção,
Imagina um sacerdócio reposicionado. E eu caminho com o Ministério Mevan há alguns anos, com o pastor Luiz, com o pastor Ulisses. São homens comuns, falhos, limitados, mas é um sacerdócio legítimo. Isso eu posso garantir para vocês. É um sacerdócio legítimo, é um sacerdócio que Deus levantou. São homens falhos, em alguns momentos vão ter que aprender a lidar com a falha, com a limitação, com a humanidade, mas é um sacerdócio legítimo que tem poder de abençoar. Nós, como Mevan Cambé, nós temos plena certeza que o Mevan Itajaí é uma plataforma apostólica e que é uma casa de revelação poderosa, um rio que flui. É claro que esse rio vem do céu, mas passa por aquele lugar, e nós temos o privilégio de fazer parte desse rio, e estamos vivendo debaixo dessa revelação. Só que para viver essa revelação, o segredo, Rafa, é se submeter. Eu estou aqui hoje por sujeição à liderança do pastor Ulisses. Não que eu não gostaria de estar aqui, o Rafinha é meu amigo, a Mônica, eu tenho a alegria de estar aqui, mas psicologicamente eu estava preparado para ficar em casa. Nós estamos vindo de uma correria de evento, e eu estava preparado psicologicamente para estar em casa. Mas quando o meu pastor falou assim: olha, o Celso não vai poder ir, eu não pude ficar, porque eu precisei trazer o pastor Luiz de volta. O Celso está travado, coluna travada, o Celso não vai poder ir, e eu preciso que você vá. Eu precisei pedir para um outro pastor nosso, estava assim, nos 45 do segundo tempo, você prega hoje? Ele: eu prego. Eu falei: estou indo. E falei: Rafa, estou indo, mas por sujeição. O pastor Luiz falou lá, quem estava lá, quem não esteve, ouça as mensagens. Geralmente a vontade de Deus para a tua vida é aquilo que você não quer fazer. A vontade de Deus para a tua vida, você vai se sentir inadequado, você não vai ter recurso, geralmente não vai ser a sua vontade, porque a pedagogia de Deus é te ensinar a se submeter, se humilhar. Então, Rafa, para nós é uma alegria caminhar nessa plataforma, e eu estou aqui hoje, representando o pastor Ulisses, representando o pastor Celso, mas principalmente o pastor Ulisses, que é o nosso apóstolo, é o apóstolo aqui dessa região da Missão Sul, nosso pastor. Então eu estou aqui enviado por ele para oficializar aqui a Igreja Batista Central de Colorado como Mevan Colorado. Amém? Vem aqui, Rafa, Mônica, vem aqui, amor. A Moniquinha está por aí, Rafinha? Nós estamos aqui, tá ligado esse mic aí? Liga esse mic aqui para ela, por favor. Então, Mônica, Rafinha, nós tivemos no aniversário desse lindão aqui, bonitão, príncipe, tá até combinando com a mamãe é tudo combinando, no aniversário também era tudo combinando, tá? E Rafa, para nós é um privilégio, né? O Senhor quis que fosse assim, né? Nós estamos aqui, você disse lá no início foi assim, e continua sendo assim. O que eu tenho para te dizer, Rafa? Nesse pouco tempo caminhando na mesa, o que a gente percebe? Que tem pessoas que chegam, que querem o selo filho ministerial, que às vezes querem o selo Ministério Mevan, mas não se submetem, porque é difícil fazer o que alguém quer fazer, é difícil fazer o que alguém quer que você faça. É mais fácil fazer a sua vontade, é mais fácil ser livre, independente, e somos livres e somos independentes, mas na nossa liberdade nós decidimos nos submeter. A placa Mevan, o Ministério Mevan, é uma revelação que o Senhor deu para o pastor Luiz, e ele zela muito por isso, ele tem um zelo muito grande por isso. Então, com certeza agora você vai estar caminhando ainda mais perto, e ouvindo e aprendendo. Se submete, porque essa sujeição vai ser bênção para a tua vida, para a tua casa, para essa igreja, para essa cidade, para o teu ministério. Se submete, que é o que eu e a minha esposa estamos nos esforçando para fazer.
Nós tivemos uma reunião recentemente, que até a princípio vocês iriam, depois entendeu, você vai estar indo para uma conexão apostólica agora, está chegando, né? Semana agora que vem, e foi isso que o pastor Ulisses me falou. Duda, vai lá, nos representa, oficializa a Batista Central como Mevan Colorado. O Rafinha vai estar aqui na conexão, vocês vão ter esse momento lá com ele, né? Assim como ele vai direcionar. Eu nunca vou para Itajaí assim com a expectativa assim, eu vou estar com o pastor Luiz. Eu nunca vou com essa expectativa, e nunca prometo para alguém que vai comigo, fala assim, não, chegando lá nós vamos estar com o pastor Luiz. Não, vamos. Chegando lá, as coisas acontecem, porque eu acredito nisso, que o homem não recebe nada se do céu não lhe for dado. O que eu preguei aqui, que talvez é difícil de entender. Eu costumo dizer que é difícil para a igreja entender a linha de raciocínio do pregador, porque o pregador já sabe o que ele vai começar falando e o que ele vai terminar, mas a igreja está ali tentando criptografar, né, a mensagem. Então talvez seria o caso até de você ouvir de novo para você entender. Mas entenda, ao homem não é dado nada se do céu não lhe for dado. Então nada acontece na nossa vida se não houver uma permissão do Senhor. Então seja coisas boas, seja coisas ruins, nós vamos nos submeter. Pastor Luiz nos ensina, nos dias maus, aprenda, nos dias bons, desfrute, celebre. Mas a Bíblia fala do dia mau em Efésios 6, fala para a gente se revestir da armadura de Deus, para a gente se preparar para o dia. E se pede para se preparar para o dia mau, é porque o dia mau vai vir. Então se prepare para isso. Então, Rafa, para nós é uma alegria, a gente conhece o teu caráter, o caráter da Mônica, a integridade de vocês, o amor, o zelo com a obra de Deus, e que vocês a partir daqui continuem crescendo, rompendo, vivendo aquilo que o Senhor tem para a vida de vocês. Esse ministério é um ministério que prioriza a família, não sacrifica a família de vocês em nome de um ministério. Essa igreja precisa amar a sua casa, essa igreja não pode matar vocês, eles precisam amar vocês, proteger vocês, e vocês precisam também ensinar esse valor para eles, entendeu? Estamos aqui, meu irmão, mais junto do que nunca, amém? Então é com alegria que nós estamos aqui para oficializar a partir de hoje. Que dia que é hoje, Rafa? Dia 30 de junho de 2024. Agora o Rafa vai ficar igual a gente lá. O Rafa vai ficar igual a gente. Agora é uma, né? Não sabe que aniversário que comemora. Tem gente que sofreu um acidente, né? E ela nasceu de novo. Ela não sabe que aniversário que comemora. Teve alguém assim? Eu sofri um acidente em maio de 2021. Eu não sei se eu nasci em 84 ou em 2021, porque nós capotou um carro. Então é 2 aniversários. A partir de agora, a Igreja Batista Central tem 2 ou até 3, né? Nós temos 3 aniversários. Quando nós iniciamos o nosso ministério em 2012, ficamos 6 anos. Aí depois nos tornamos 20 em 2018. E em 2023 nos tornamos Mevan Cambé. Estamos aqui hoje com alegria, podendo dizer para o Rafa, nosso amigo, junto com a Mônica, que 30 de junho de 2024, agora vocês têm mais uma data importante, um marco na vida de vocês. E que a partir daqui o Senhor continue conduzindo, prosperando, abençoando, em nome de Jesus. Vamos orar por vocês? Fica de joelho aqui vocês dois. Pegar o Gregório. Quiser deixar ele aqui, pode deixar, Rafa. Se ele ficar de boa, não fica, né? Ajoelha aqui, Rafinha, amém? Ajoelha aqui. Vem cá, meu amor, põe a mão sobre a Mônica aí. Eu acho que o Mickey ainda está faltando ligar aqui. Estende as suas mãos para cá. Estende as suas mãos aqui sobre eles. Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, a igreja não pertence a nós. Não é uma empresa, não é uma franquia, não é uma marca. É a tua noiva. É o seu exército sobre a terra. Nós somos homens limitados. Muitas vezes ainda somos inexperientes, ó Pai. Mas nós nos submetemos à tua vontade, Pai. Nós nos submetemos ao teu querer, Senhor. Nós nos submetemos aos seus processos, ó Pai. E nós pedimos, nos prepare, nos forge para viver aquilo que o Senhor tem para nós.
Nós sabemos, ó Pai, que é desejo do Senhor manifestar o Teu reino, Pai. Quebrar as barreiras denominacionais, quebrar as barreiras da religião, Pai, e promover por meio da Tua igreja, promover por meio dos Teus filhos, o Teu reino sobre a terra. Então eu te peço, promova o Teu reino no Paraná, no norte do Paraná, na nossa região aqui 43, em nome de Jesus. E o que o Senhor continue nos levantando homens como o Rafa, como a Mônica, homens que amam o Senhor, temem ao Senhor, amam a sua palavra, amam a família, Senhor, amam a igreja do Senhor. Em nome do Senhor, nos ajude, ó Pai, aqui nessa região, cumprir o Teu propósito, fazer a Tua vontade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nos ajude a conectar homens de propósito, Pai. Nos ajude a estabelecer uma mesa saudável, uma mesa de propósito, não uma mesa, Senhor Deus, de entretenimento, não uma mesa, Senhor Deus, meramente de comunhão. A comunhão é boa, mas a comunhão por si só não é o bastante. Que seja uma mesa de propósito, uma comunhão em torno do propósito, uma comunhão, Senhor Deus, alimentada pelo propósito. Então, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor continue capacitando o Rafa e a Mônica. Eu peço que o Senhor continue instruindo eles na Tua presença, Pai. Guarda eles, ó Pai, dê sabedoria para eles cuidar do Gregório, dê sabedoria para eles cuidar dessa casa, dessa igreja. Pai querido, dê direção em tudo, Senhor Deus. Abençoa essa viagem que eles vão fazer a semana que vem. Que o Senhor direcione tudo que vai acontecer ali em Itajaí. O Senhor continue conduzindo, cuidando da mente, do coração da Mônica, Pai. Continue dando sabedoria para a Mônica ser uma auxiliadora idônea, uma intercessora, Pai, incansável, perseverante, Pai. O Senhor continue, Pai, abençoando o Rafa, Pai, dando clareza, direção, Pai, revelação, entendimento, Pai. Abençoa essa casa, abençoa o Mevan em Colorado, e que essa casa possa viver tudo que o Senhor tem para ela, toda a revelação, eles possam se submeter e sujeitar, em nome de Jesus. O Senhor continue derramando a sua glória, o seu poder sobre eles, em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, te exaltamos e te bendizemos em nome de Jesus. Você pode aplaudir, glorificar, exaltar o Senhor em nome. Erga suas mãos, vamos adorar ao Senhor nessa noite. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro. Jesus, seu valor
Obrigado. Você pode aplaudir Jesus bem forte. Nós agradecemos. Acho que a palavra é gratidão. Que foi um ano a qual a gente ficou praticamente não caminhando sozinho, porque tinha intercessão de amigos. Mas um ano que a gente ficou praticamente sem identidade, sem entender. E nesse ano nós recebemos sempre esse incentivo, e o nosso coração é grato por tudo que está acontecendo. E nós sabemos que tudo isso que está acontecendo também é por causa de todos vocês que também acreditaram, oraram, intercederam. Hoje o que está acontecendo em Rolândia, o que está acontecendo em Itaguajé, são pessoas que acreditaram aquilo que o pastor Duda falou, se submeteram, estão colocando o coração nisso, estão colocando a vida nisso. Então nossa palavra nessa noite é gratidão. É gratidão por tudo aquilo que Deus já fez e nós estamos acessando. Então muito obrigado, Duda, muito obrigado, Ana, né, esses anos todos que vieram para cá. E eu tenho plena convicção que nós vamos experimentar coisas maiores em nome de Jesus, para Rolândia, para Itaguajé, para Colorado, para Cambé, para onde nós colocamos a planta dos nossos pés. Você pode erguer suas mãos para os céus e agradecer ao Senhor. Vamos terminar agradecendo ao Senhor. Senhor, muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de fazer parte dessa mesa, fazer parte desse tempo, fazer parte dessa geração. Muito obrigado pelos amigos, muito obrigado pela provisão, muito obrigado, Senhor, por cada detalhe, que o Senhor é um Deus de detalhes. Muito obrigado, Senhor, porque hoje foi um dia, Senhor, um dia ao qual nós somos testados diante dessa palavra, e nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor colocou o nosso coração à prova, e nós se submetemos a tudo isso, Senhor. Muito obrigado por tudo que nós estamos vivendo, e aquilo que nós vamos viver. Muito obrigado pela tua bondade, nós te agradecemos, no nome poderoso do teu Filho amado Jesus, amém, e amém. Se você pode, aplauda Jesus mais uma vez bem forte. Ali fora, uma cantina preciosa para você, vai ter pastel, vai ter